Tá bom. Daí não precisa copiar nada, só aquilo que tu achar realmente importante, assim. Vou te mandar tudo depois lá. Beleza. As primeiras passadas após a largada de uma prova de 100 metros rasos são decisivas no resultado final. Nesse momento, deve-se preponderar a explosão muscular do atleta para atingir, a partir do repouso, elevadas velocidades. É um fato. O cara tá parado ali, e daí ele tem que começar a se mover do nada. Então ele tem que tirar o corpo dele da inércia por meio de uma aceleração. Um corpo ele só sai do repouso, que é o que ocorre com os corredores ali naquele momento antes da largada, por causa de uma aceleração. Só varia a velocidade, sai do zero para algum outro valor, porque tem uma aceleração agindo sobre eles. Beleza. Suponha que na largada de uma prova de 100 metros rasos, determinado atleta tenha percorrido os 36 metros iniciais em exatos 5,76 segundos, com aceleração escalar constante, viu? Tem que ter aceleração, senão o cara não sai do repouso. E que após esse intervalo de tempo, ele tenha seguido em movimento uniforme até a linha final. Muito bem, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos tentar entender por meio de um desenho primeiro. Né? Só vamos focar em algumas coisas antes aqui. Ele pede a velocidade escalar no final. Então ele quer saber a velocidade final. Vamos deixar claro isso. Né? Para na hora da prova o professor entender que você pelo menos sabe o que deve ser procurado. Agora vamos fazer um desenho. Vamos escrever nesse desenho aqui a situação inicial. Então aqui vai ser a situação inicial. Para resolver problema de física, tu tem que desenhar, senão as coisas vão dar errado, tá? Eita. Aqui eu vou chamar de final, né? Então aqui vai ser o final e aqui vai ser o início. No início, o nosso atleta ele está parado aqui. Ele está com velocidade inicial zero. Muito bem. Mas ele tem uma aceleração, porque é aqui que ele vai começar a se mover. Eu não sei qual é essa aceleração, mas eu sei que tem. Porque se não houvesse aceleração, ele continuaria com velocidade zero. Isso é o movimento retilíneo uniforme. É um movimento onde a velocidade não muda. Mas aqui a velocidade está mudando, porque ele estava em zero e ela foi aumentando. Ela foi aumentando até onde? Vamos ver. Vamos entender os passos que o problema nos deu para resolvê-lo. Segundo passo aqui é a situação que eu vou identificar como intermediária. Não é a final ainda, é a intermediária. O problema é dividido em 3 partes. Se tu tiver com qualquer dúvida, pode me parar que eu explico para ti, tá? Tá bom. Beleza. Então, aqui a gente vai estar na situação intermediária, então já não é mais a velocidade zero, ele começou a correr. Então vai ser lá pelo meio, alguma coisa do gênero. Ele fala aqui, ó, que numa prova de 100 metros rasos, ele percorre os 36 metros iniciais exatos em 55,76 segundos. E a partir desse ponto vai ocorrer uma mudança, ó, é o que está dizendo aqui, ó, após esse intervalo, movimento uniforme. Então, até aqui, até esse instante aqui, onde o enunciado me falou que são 36 metros, vamos chamar isso aqui de x igual a 36 metros, a posição que ele está, que demorou, de acordo com o enunciado, 5,76 segundos. Viu como eu faço bastante anotações? Não dá para só tu fazer, colocar nas fórmulas e tal, né? É assim que se usa o problema de física. A gente tem, então, essa situação intermediária aqui. Então, aqui tudo foi um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, uniformemente variado, ele varia uniformemente. A velocidade vai aumentando gradativamente uma mesma quantidade, okay? Devido à aceleração. Então, digamos, eu não sei, eu não fiz a conta ainda, mas digamos que a aceleração fosse 2 metros por segundo ao quadrado. Esse 2 tem um significado. Ele significa que a cada segundo a velocidade aumenta em 2 metros por segundo.
É isso que uma aceleração significa. O númerozinho aqui indica quantos metros por segundo a velocidade aumenta de segundo em segundo. Okay? Esse é o significado da aceleração. Espero ter deixado claro. Beleza. Entendi. Ele aumenta 2 segundos 2 a metros por cada um segundo a cada segundo? segundo. A cada um segundo, exatamente. Então imagina um carro, um cara, né, o cara aqui, se movendo, sei lá, a 4 metros por segundo. Passou um segundo, vai se mover a 6 metros por segundo. Passou outro segundo, vai se mover a 8 metros por segundo. Passou outro, 10 metros por segundo. Se a aceleração dele for de 2, beleza? É isso que significa, Entendi. esse aumento gradativo. Por isso que a gente aperta no acelerador no carro, né? Se tu ficar apertando o acelerador, tu causa uma aceleração e tu vê o velocímetro aumentando gradativamente, uma mesma quantidade de velocidade. É exatamente isso que acontece, por isso que a gente chama aquela coisa de acelerador. Só um segundo que tá tocando aqui o interfone. Cortei. Desculpa, tá? Tocou o interfone aqui inesperadamente. Tá por aí? Tô aqui. Beleza. Então agora nós falamos da situação inicial, falamos da situação intermediária, que ocorreu um MRUV durante todos esses 36 metros. E agora nós vamos falar da situação final, que é a situação onde ele chega na linha de chegada. Ok? Então, eu vou fazer outro desenho. Felizmente eu tenho o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Daí eu posso ficar copiando as coisas. Eu não sei qual foi a velocidade dele aqui. Não sei. E também não sei aqui, na realidade. Mas eu sei que rolou velocidades aí diferentes. Sei que rolou velocidades diferentes e a gente vai encontrar elas, né, eventualmente na conta. Mas tu tem que entender que tipo de processo ocorreu aqui. Aqui o processo que ocorreu não foi MRUV. MRUV, como eu já te falei, é quando há aceleração. Agora, olha o que o enunciado fala dessa situação final. Ele fala que na situação final, ele seguiu um movimento uniforme. Não é uniformemente variado, é uniforme. Então aqui nós temos, aqui na situação final, nós temos o MRU. Isso nos indica uma coisa. Eu não sei qual é a velocidade aqui. Eu sei que a posição aqui é 100, né? Porque é 100 metros rasos. Então ele corre 100 metros. A posição final aqui é 100. E eu sei qual é a aceleração também. A aceleração é zero. Novamente, eu sei que a aceleração é 0 metros por segundo ao quadrado, porque é MRU, não tem aceleração. Então, um bom resumo é esse. Movimento, isso tu pode escrever aí, tá? Vou até escrever aqui, para você copiar caso precise. Eu acho mega importante isso. Eu tô anotando. Aceleração é zero. MRV, aceleração não é zero. Pode ser negativa ou positiva, ela só não é zero. Se fosse aceleração negativa, seria uma freada. A aceleração positiva é acelerada. Então, aqui vai ser simplesmente um movimento sem aceleração. Em outras palavras, eu não sei qual é a velocidade que ele tem aqui. Eu não sei qual é. Eu sei que ele tem alguma velocidade, mas eu não sei qual é. Beleza? E eu sei que aqui vai ser a mesma. As duas velocidades, no intermediário e no final, têm que ser as mesmas. Porque no MRUV não tem aceleração. Então, não tem mudança de velocidade. Bom? Então, ele vai aumentando a velocidade dele, sai do zero e chega numa determinada velocidade aqui. E em todo esse processo até o final, ele mantém essa velocidade constante. Tudo bem até aí? Posso continuar? Pode repetir? Tá. Repetir o que exatamente?
sobre a aceleração. Mas o que exatamente sobre aceleração? Eu falei várias coisas. Pode continuar, eu não entendi. Tá, continuando. Agora que a gente sabe, então, várias coisas, a gente fez vários desenhos aqui bem ilustrativos sobre o que está acontecendo, vamos pensar nos problemas. O problema pede qual é a velocidade escalar final. Então, a velocidade com que ele concluiu a prova. Só lendo as coisas que estão enunciado aqui. Então, ele quer saber essa velocidade aqui do final. E, pela característica física do processo, ou seja, que daqui da seção intermediária até o final não tem aceleração, é o que o enunciado está dizendo, MRU, se não tem aceleração, a velocidade não muda, a velocidade é a mesma, daqui até aqui, é tipo um carro na estrada, ele fica com a mesma velocidade sempre. Né? Na cidade não, né? Tem que frear, tem que parar no semáforo e tal, mas, por exemplo, numa estrada, a velocidade é sempre a mesma, então é o que está acontecendo aqui. O cara, depois que chegou nesses 36 metros, o enunciado falou que ele se moveu em MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, onde a aceleração é zero, ou seja, onde não muda a velocidade. Então, se eu descobrir a velocidade aqui, eu descubro qual é a velocidade aqui. E não é difícil encontrar qual é a velocidade aqui. Porque uma vez que eu sei que nesse trecho foi MRUV, existem algumas equações que resolvem esse tipo de problema. Você conhece a equação da velocidade? É v ao quadrado igual v0 mais a vezes t? Não é ao quadrado, é v normal. Tá? Mas é essa mesmo. É a que a gente chama de vovô ateu. Vovô ateu, ó. Vovô ateu. Velocidade final igual a velocidade inicial mais AT. Aceleração vezes o tempo. Então, essa velocidade aqui é a velocidade final. Porque é a mesma que estará aqui no final. Okay? Tem que levar em conta todos esses processos. Não adianta achar que tu vai resolver um problema de física só jogando valores na equação, tá? Não vai acontecer isso. Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de detalhe. Veja que foi a teoria que me falou que a velocidade aqui é a mesma que aqui. Foi eu saber o que significa MRU. Foi eu entender essa frase aqui, ó, que a princípio não tem nada a ver com o enunciado. Então, muito importante. Eu vou colocar MRU aqui só para deixar claro. Velocidade constante. Então, quando é MRU, velocidade é constante. Beleza. Então, no momento aqui, eu estou estudando esse trecho, onde a velocidade não é constante, onde é MRUV, porque eu quero descobrir essa velocidade aqui. E quando eu tenho MRUV, ou seja, quando eu tenho aceleração, a equação é essa. Vovô ateu. Agora, vamos jogar valorzinhos nela. Eu quero achar o VF, então eu já vou colocar ele aqui mesmo. É o que eu quero achar. Pede problema A. Qual que é a velocidade inicial? É zero. Como é que eu sei que é zero? Ele estava no repouso, lembra? O cara estava parado antes de começar a prova. Ele não me diz qual é a aceleração. E ele me dá o tempo. O tempo foi 5,76 segundos. Ok? As equações que os professores apresentam, elas precisam, no geral, de aceleração para tu resolver. Mas nesse problema tu não tem aceleração. Então existem duas formas de resolver esse problema. Com essa equação, do jeito que está, não vai dar. Então existe a forma longa, porém, que é a que os professores normalmente ensinam, e existe a forma rápida. Quer que eu faça de qual forma? Da longa ou da rápida? Na rápida. Tá bom. Então só me dá um segundo aqui porque eu preciso encontrar uma equaçãozinha no livro. Tá bom.
Sim, está aqui. Existe uma equação secreta da física. Ela é realmente secreta. E nenhum professor ensina ela na escola. Ela diz o seguinte: delta S, ou seja, delta x de deslocamento, é o deslocamento, quanto se moveu, é igual a 1 meio de v0 mais v, ou seja, velocidade inicial mais velocidade final, vezes t. Essa é a equação secreta. Sério? Dificilmente tu vai ver algum professor te ensinar ela. Tu achou o professor certo porque eu sou um dos poucos que fala ela. O que ela tem de especial? Ela te dá informações sobre o teu movimento, caso ele seja acelerado, sem você saber a aceleração. Note, tu pode descobrir o deslocamento, tu pode descobrir a velocidade inicial, final, ou o tempo, caso tu não tenha, sem saber o valor da aceleração. Tu sabe que o movimento é acelerado, mas tu não precisa saber o valor da aceleração para descobrir alguma coisa. Então, essa equação não foi suficiente para a gente resolver no momento. Daria para usar ela junto com outra equação e assim descobrir a velocidade final? Daria. Eu acho que eu vou te mostrar isso depois. Mas eu quero te mostrar o poder dessa equação primeiro. Tá? Agora vamos colocar as informações que o enunciado deu para esse trecho, né, do inicial até o intermediário, para que a gente consiga descobrir o VF, que é o que a gente está procurando. Né? Velocidade final é o que a gente está procurando. Eu estou tentando ser o mais explícito, claro e simples possível, não estou te enrolando. Não adianta também eu só jogar os valores na equação que não vai entender. Então vamos lá. Delta x é o deslocamento. E o enunciado falou quanto que ele se deslocou do início até o intermediário. Ele se deslocou 36 metros. Então vou ficar aqui com 36 igual a 1 meio de velocidade inicial, que é 0, mais a velocidade final, que é o que eu estou procurando, vezes o tempo. E ele falou o tempo também. O tempo é 5,76. Agora tem que fazer a conta. Então dá para fazer essa conta de várias formas. Né? Eu primeiro vou fazer o seguinte: já que o 2 está dividindo todo mundo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 36 vezes 2 igual ao VF, que 0 mais VF é o próprio VF, né? Velocidade final, vezes 5,76. E agora eu posso encontrar a velocidade final lidando com esse 5,76. Se ele está multiplicando a velocidade final, ele tem que ir para o outro lado da equação fazendo o quê? Me diga. Dividindo. Exatamente. Então, eu vou copiar tudo isso e vou passar o 5,76 para o outro lado, dividindo. Vai ficar só uma barrinha aqui. Agora tem que resolver essa conta, né? 36 vezes 2 dividido por 5,76. Isso aqui eu vou fazer na calculadora. Faz aí também para conferir, tá? A continha Tá dele. bom. Eu cheguei em 12,5 metros por segundo. Esse é o mesmo que você chegaria. Acho que o meu deu alguma coisa errada. Então tenta de novo. É importante você chegar na resposta.
Aqui embaixo é 5,76, tá? 5 metros e 76 centímetros, basicamente. Deu 0,16. Tenta de novo. Agora deu. Aí, é isso aí. Tem que tentar até dar, porque assim, é até uma coisa que eu já vou deixar para a próxima questão aqui. Quando um professor está ensinando, né, ele sempre vai pelo caminho certo, ele nunca passa por erros, não tem dúvida, porque isso aqui a gente vê o dia todo, né? Eu trabalho com isso o dia todo. Mas tu, na hora da tua prova, da tua lista, etc., tu não vai ter isso, né? Então, nem o Sócrates dizia, a gente só aprende quando a gente vê o que a gente não sabe. Então, por isso que na próxima questão eu vou te ajudar, mas tu vai ter que ir fazendo passo a passo junto comigo, tá? Vamos lá. Vou Tá salvar bom. aqui para depois. Ah, não, ainda tem a B e a C. Então ainda tu tem um tempo de tranquilidade. Vamos lá. B. Qual é a intensidade da aceleração escalar nos 36 metros iniciais? Ou seja, qual é a aceleração? Aquela aceleração que a gente ignorou, né, no primeiro problema. Lembra que eu falei que não tinha a aceleração? Então a gente apelou para uma outra equação? Agora a gente vai encontrar a aceleração. Por quê? Porque eu já sei qual é a velocidade final. É o que eu acabei de encontrar. Então, nessa equação aqui, que tem o x, né, eu disse que eu não ia conseguir usar, agora eu vou utilizar ela para encontrar a aceleração. Então, veja como desenvolver os passos da conta nos ajuda a resolvê-la mais rápido e melhor. Então, eu vou usar um passo que não foi útil para A, mas vai ser útil para B. Sem eu precisar pensar muito. Eu só venho aqui, colo, e agora substituo o valor da velocidade que eu acabei de encontrar. E assim eu vou ter o valor da aceleração. Então, antes de mais nada, esse A aqui, bata aí. Agora eu vou pegar esse 12. E agora eu vou encontrar o valor da aceleração. É só dividir o A por 5,70. Desculpa. Só dividir o 12,5 por 5,76. Só isso. Então vai lá, faz também. Faz também, tá? Tá bom. Aqui eu achei 2,17. E você? Eu também. Sim, muito bem. Agora foi de primeira. Show, gostei de ver. Agora me diz, qual é a unidade? Porque na física a gente tem que ter unidade nas coisas. 2,17 o quê? Metros por segundo? Metros por segundo é a unidade de velocidade. Metros por segundo, quilômetros por hora, unidades de velocidade. Aqui a gente tem aceleração. Qual que é a unidade de aceleração? Segundo? Segundo é a unidade de tempo. Aceleração não é tempo, né? Metro por segundo ao quadrado. Falei sobre isso agora há pouco, hein? Metro por segundo ao quadrado. Então essa é a unidade de aceleração. Não pode esquecer, porque se errar a unidade, o professor vai descontar tudo. É como se tu não tivesse entendido o significado disso. Por isso que eu te expliquei tanto o significado da aceleração anteriormente. O que está acontecendo aqui para esse cara? Está acontecendo o seguinte: a cada segundo, a sua velocidade aumenta 2,17 metros por segundo. Então ele estava parado, passou um segundo, ele está com 2,17 metros por segundo, passou outro segundo,
ele vai ficar com 4,34 metros por segundo, passou outro segundo, daí tu soma de novo, e assim vai. É assim que funciona a aceleração. Entendeu? Entendi. Show. Agora vamos para C. Em quanto tempo o atleta concluiu a prova? Então, quanto tempo, basicamente, ele demorou para andar tudo isso, né? Os 100 metros. Só que aqui a gente tem uma informação interessante. Olha que maravilha fazer um desenho, né? Olha só. A gente sabe que até aqui, né, até os 36 metros, ele se moveu já por 5,76 segundos. Então eu só preciso descobrir quanto que ele se moveu aqui, ó, em MRU, ou seja, com velocidade constante. Você sabe qual que é a equação da velocidade constante? Eu não lembro. Existem várias equações, né? É bem fácil esquecer. Mas tem uma para quando você está no MRU, ou seja, V constante. A equação é assim, ó, é sorvete o nome da equação. S igual a S0 mais VT. Nessa equação, a velocidade é constante, ela nunca muda, não tem aceleração. Por que eu estou falando dela? Porque se a gente quer descobrir o tempo que o cara se moveu aqui, pois aqui eu já sei que ele se moveu por 5,72 segundos nesse primeiro trecho. Agora eu quero descobrir quanto que ele se moveu aqui. Eu tenho que utilizar uma equação de movimento retilíneo uniforme, não aquelas equações que eu utilizei antes, porque aqui o movimento é diferente daqui. Entendeu a importância do desenho? Tu distinguir bem as tuas situações. Você tinha MRU, era um tipo de conta. Aqui você tem desculpa, aqui você tinha MRUV, era um tipo de conta. Aqui você tem MRU, é outro tipo de conta, é outro tipo de equação. Aqui é a equação para aceleração zero, velocidade constante. Aqui você tinha aceleração, nós até calculamos o valor dela. Voltando então. A equação para MRU é essa, é a equação sorvete. Ela pode ser simplificada dessa forma, ΔS, passando S0 para o outro lado, né? Ou seja, o próprio deslocamento, né? Eu até vou escrever aqui, ó, deslocamento, quando ele se moveu, né? Igual a velocidade vezes o tempo. Só que tem uma coisa especial aqui, essa velocidade. Ela é a própria VF. Lembra que eu falei para ti que ele chegava com uma determinada velocidade ali naquele ponto de 36 metros e depois ele manteria a velocidade até o final? Olha no desenho aqui, ó. Mesma velocidade, tá vendo? Mesmo VF. A velocidade é a mesma durante todo esse processo e eu sei qual é essa velocidade. Eu já calculei ela. 12,5. Então, olha só que maravilha. Eu tenho essa velocidade, eu tenho o quanto ele se deslocou e com isso eu encontro o que o problema está pedindo, o tempo. Olha só que coisa linda. Então, agora é contigo, tá? Eu vou te mandar o que a gente fez. Tudo que a gente fez. Vou te mandar essa folha aqui, basicamente. E eu vou te dar 5 minutos de desespero para tu tentar encontrar qual que é o tempo, tá bom? Então eu Tá vou bom. te mandar. Por quê? Porque eu preciso saber também o que tu consegue fazer sozinho ou não. E é isso. Então tá, vai lá. 5 minutinhos. Daqui um pouco antes eu volto, tá? Tá bom. Eu preciso que tu tente mesmo sozinho. Eu não tiro dúvidas, né? Então vai lá.
Olá, voltei. E aí, você encontrou qual é o valor do tempo? Eu não consegui. Tá, tu tentou? O S0. Sim, o S0. Não, É não. qual? Você poderia ter usado essa, né? Poderia ter usado essa. Ah, aqui também daria para usar essa, mas essa aqui é mais fácil. Tu vai pensar o seguinte, tu quer o T. Então, antes de mais nada, deixar o T isolado. Né? Passo o VF dividindo. Né? Então, o tempo vai ser o deslocamento, quanto ele se mexeu, em outras palavras, dividido pela velocidade. Essa aí. Então, se tu achar o deslocamento e a velocidade, tá tudo certo. Agora tu olha para o problema. Por isso que tem os desenhos, por isso que eu te mandei. Né? O deslocamento foi o quanto ele se moveu daqui, ó. Esse momento que eu já sei o tempo, né? Daqui até o final. Quantos metros ele se moveu daqui até o final? Vai dar para descobrir. A prova não é de 100 metros rasos? Concorda comigo que a prova é de 100 metros rasos? Sim. Então aqui é 0, aqui é 100 metros. Mas eu estou preocupado só nesse trecho aqui. E aqui, nesse ponto, é 36. Então ele já correu 36. Quanto que sobrou para ele se deslocar aqui até o 100? Se ele já andou 36? Pode fazer a conta aí. Aí quando terminar me fala. Quanto descobrir, né? Enquanto ele se moveu aqui do 36 até o 100. Uma conta de menos, bem básica, né? Quando terminar me fala. Cento e trinta. Como é possível que ele tenha se movido 130 metros se a prova é de 100 metros? É Tem que verdade. tu sempre tem que pensar na lógica da tua resposta, tá? Depois tu vê. Física é assim, o bom da física é isso. Diferente da matemática, que os números podem ser bem absurdos, a física tem que seguir alguma lógica. Se tu tá numa prova de 100 metros rasos e tu já correu 36, com certeza o que tem aqui é bem menos que 100. Né? Ou é base, na verdade é 100 menos 36, né? É essa conta que tem que fazer. Sobrou aqui é 100 menos 36. Você tá usando calculadora? Não. Ah, é, daí demora um pouco a continha de menos mesmo. Mas tem que pensar, né? Tem muito o que fazer aqui, né? 36 mais quantos dá 100? 64. 64, exatamente. Então a gente já sabe o deslocamento aqui vai ser basicamente isso, né? 100 menos 36, que é 64. A gente pode colocar isso aqui. 100 menos 36, foi a quantia que você fez. Agora a velocidade final. Então, tipo, esse é o problema, né? As pessoas. E é natural isso, porque a gente entra no ensino médio com aquela mentalidade de fundamental ainda que é só resolver continhas que a professora passa, mas aqui tem toda uma interpretação. Né?
essa questão do deslocamento, ela é bem uma coisa que a gente faz o dia todo, né? A gente faz a nossa vida toda. Para ir de um lugar a outro, quando eu tenho que me mover, né? Se eu sei que daqui à praia é 2 quilômetros, e da praia ao mercado é 3, então quanto que eu vou ter que me mover até o mercado? 5. São contas básicas que a gente faz, mas daí chega num problema de física e a gente acaba não fazendo, né? Então é isso que eu estou tentando te treinar aqui. Abstração, interpretação, ver um desenho e fazer a lógica do desenho, não a lógica da física. A lógica do que tem que ocorrer. E tem que ser 64, senão o mundo vai explodir, basicamente. Tem que ser. Então a prova de 100 eu dou 36? Tem que ser. Beleza. Agora a velocidade final é um valor que a gente também já obteve aqui em vermelhinho. 12,5. E agora é fazer essa conta, né? 64 dividido por 12,5 eu faço para você. 64 dividido por 12,5. 5,12. Então, T é 5,12 segundos. Muito bem. Agora vamos ler o enunciado de novo. Em quanto tempo o atleta concluiu a prova? A resposta dessa pergunta é 5,12 segundos? O que tu acha? Acho que ainda falta a medida. Medida? Medida do quê? Do tempo? Bem, mas aqui é uma medida de tempo, né? E é um tempo, é o tempo que ele se moveu ali, né? Aqueles 64 metros. Essa é a resposta do problema ou ainda falta alguma coisa? O 36 ficou ali. Isso, 36 ficou ali, deu uma vibrada aí, até um susto. Mas é isso aí, isso mesmo. Falta o tempo dos 36 metros, muito bem. Então eu vou até escrever isso aqui. O tempo total da prova é esse obtido nos 64 metros, mais aquele dos primeiros 36 metros. Muito bem, é isso aí, é esse tipo de interpretação que eu quero e que com certeza vai te ajudar a resolver a prova. A provinha aí se tiver e tal. Vamos chamar isso de. Vou trocar de cor para não confundir. Tempo total. Então vai ser aquele inicial. Veja, vou só copiar. Mais o do final da prova, que foi esse 5,12. Agora é somar essas paradas, né? Bem, eu vou colocar aqui embaixo. Isso vai dar. De tempo total da prova, nós vamos ter 10,88 segundos. Essa é a resposta certa final que termina a conta. Problema longo, hein? Eu falei que não ia dar para fazer tudo hoje. Esse aí é só o primeiro. Barra pesada mesmo. Questõezinhas longas que se eu tiver que explicar passo a passo, realmente é isso. Eu acabei nem te mostrando outro jeito de encontrar a velocidade aqui, né? Tem outro jeito, mas vai ficar para a próxima. E é basicamente você utilizar essa equação junto com a equação do sorvetão que eu apresentei aqui. Mas tu já deve ter ouvido falar, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. É, já vi. Pois é. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aquilo que eu te mandei, porque não está completo, para poder te mandar direito depois tudo da aula. Desculpa. Espirrinho básico. Agora vamos voltar para a próxima questão. Qual que você quer fazer agora? Me diga. A5. 5, beleza, vamos lá. 5. Outro problema que envolve só cinemática mesmo. A gente vai ter que interpretar o que está rolando.
Vamos lá. Um motorista. Bem, lê primeiro e depois que tu terminar de ler para si mesmo, não precisa ler em voz alta, daí tu me fala, tá? Quando tu terminar de ler. Tá bom. Pronto. Ok, agora eu vou ler. Um motorista está viajando de carro em uma estrada a uma velocidade constante de 126 km por hora. Tá rápido pra caramba. Quando percebe um cavalo à sua frente, resolve frear, imprimindo uma desaceleração constante de 18 km por segundo. Uma desaceleração constante de 18 km por hora por segundo. Então vamos interpretar que isso aqui ficou meio esquisito. Significa que a cada segundo, a velocidade está diminuindo 18 km por segundo. Então o que vai acontecer é o seguinte, o cara estava a 126 km por hora. Passou um segundo, agora ele já está a 108. Passou outro segundo, agora ele já está a 90. Tá entendendo? Vai reduzindo de 18 em 18. Passou outro segundo, agora ele já está com 72 km por hora. Passou outro segundo, já está com 54 km por hora. E assim vai. Vai diminuindo, vai diminuindo. Entendeu? Entendi. A ideia é essa. Agora a pergunta é o seguinte: calcule a distância mínima de frenagem em metros. Ou seja, ele quer saber a qual distância você tem que começar a frear. Você não, né? O motorista. O motorista tem que começar a frear para que ele não atinja o cavalo. Beleza? Então vamos fazer um desenho aí dessa minha explicação. Primeiro, situação inicial. O rapaz estava aqui, ok? Então, vamos dizer que aqui a posição inicial é zero, né? Ele está no começo da minha análise. Eu posso dizer também que o tempo é zero, tempo inicial, vamos dizer assim. Eu posso dizer também que a aceleração é zero. Eu só não posso dizer que a velocidade é zero. Ele tem velocidade, mas ele não tem aceleração. Bem, vamos deixar a aceleração para depois. Não quero falar sobre a aceleração agora. Vou falar sobre a velocidade. A velocidade do rapaz é essa aqui, altíssima, altíssima. 126 km por hora. Só que eu e você não gostamos de trabalhar em quilômetros por hora. A gente vai trocar isso. Como é que passa de quilômetros por hora para metros por segundo? Sabe? Divide por 3,6. Exatamente. Gostei de ver. 3,6. Então, em metros por segundo, essa velo aí é 35 metros por segundo. Muito bem. Agora, estamos bem, estamos bem. Então, o carro está aqui. Meu carro maravilhoso, né? Um belo carro. E nós temos um burro lá do outro lado, né? Burro não, é um cavalo. Tô confundindo os bichos. Vamos pôr um cavalinho ali. Tadinho dele. Vamos tentar não atropelá-lo. Beleza. Eu não sei a distância que ele está. Por quê? Porque é justamente o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual que é essa distância, ou seja, qual que é a distância na realidade que eu tenho que estar do cavalo para que eu não o atropele. Como é que eu não vou atropelar ele? Qual é o limiar para eu não atropelá-lo? O limiar é o seguinte, é a minha situação final aqui. Para eu não atropelar ele, para que não ocorra um acidente, eu tenho que, tipo um filme, né? Eu tenho que parar do ladinho dele. Ladinho, ladinho, ladinho. Então,
aqui, ó. Ele vai estar aqui. Ele vai estar na posição do cavalo. Posição exata do cavalo, ali no SF, na posição final. E quando ele chegar ali, diferente da situação inicial, que ele está com uma velocidade alta, 35 metros por segundo, ele tem que estar com velocidade zero. Ele vai parar exatamente quando a velocidade for zero. Se a velocidade não for zero, ele vai bater no cavalo. Ele vai continuar se movendo. Mas se tu chegar do lado do cavalo com velocidade zero, tu não vai causar um acidente. Entendeu a ideia? Entendi. Show de bola. Show de bola. Então agora a gente tem que pensar o seguinte: alguma coisa ocorreu aqui, um deslocamento teve, com uma desaceleração, passou-se um tempo, etc. Várias coisas rolaram. Como é que a gente vai encontrar o que o problema está pedindo, que é a distância? Nós queremos saber, e nós queremos saber essa distância. Essa distância que eu vou chamar de ΔX, ou ΔS, melhor. Como faz a letra? ΔS é o que eu quero saber. E eu sei que ΔS pode ser dado de diversas formas. Mas como eu estou no MRU, V, movimento retilíneo uniformemente variado, por que uniformemente variado? Porque a velocidade está variando, ela está diminuindo com uma taxa específica, que é essa desaceleração aqui. Eu estou falando de desaceleração porque ela é negativa, é uma freada, vai ser um valor negativo e o enunciado me falou um pouco sobre ela. Falou que é 18 km por hora por segundo. Mas 18 km por hora por segundo é uma unidade muito tosca de aceleração. Eu tenho que passar isso para metros por segundo. E você me falou como é que faz, é dividir por 3,6. Então eu vou pegar 18 e vou dividir por 3,6. Isso dá 5. Note, eu troquei isso por metros por segundo. E aí, fazendo uma conta rápida, que eu não quero me estender aqui por questão de tempo da nossa aula, vai ficar 5 metros por segundo. E agora eu te pergunto, essa é a aceleração dele? Tá certo esse valor Não. aí? Pontinha, tá tudo certo? Não? Não. Porque quando troca. Ai, não entendi. Não está faltando algum detalhe aí nesse valor, já que é uma desaceleração? O valor negativo, o menos. Tu ligou o áudio e fechou, mas eu não escutei nada, tá? O negócio demora para funcionar. O menos, o valor é E aí, me diz, negativo. está faltando alguma coisa, já que é uma desaceleração? O valor é negativo. Ah, Então, menos. isso. Caramba, tá com uns áudios esquisitos aí. O valor é negativo, muito bem. Beleza. Então eu tenho aceleração, eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial e quero o deslocamento. Eu não tenho tempo. Não tem tempo. Em nenhum momento foi informado o tempo aqui, nada. Então, quando a gente não tem o tempo, nós utilizamos uma equação especial. Normalmente nós utilizamos essa equação, que é a equação de Torricelli. Tá? Quando a gente não tem o tempo, quando não temos o tempo, usamos Torricelli, que é essa equação aqui. Se liga só. V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2A ΔS. E é justamente esse ΔS, esse deslocamento que eu quero. Então, antes de mais nada, eu vou isolar o ΔS. Então, eu vou passar esse cara para o outro lado diminuindo, e o que está multiplicando o ΔS, eu vou passar para o outro lado dividindo. Eu gosto de fazer a conta com as letras primeiro, porque às vezes na física,
a gente pode cortar coisas, o que nos permite resolver contas. Tem contas que só sai, só funciona, só vai conseguir resolver se tu fizer com as letras primeiro. Então, a dica principal da aula é isso. Faz as contas com as letras primeiro. Agora, vamos substituir os valores. Qual que foi a velocidade final? Com que velocidade ele chega aqui no cavalo? Me diz. Não esquece que teu áudio é meio zoado, hein? Sabe a velocidade com que ele chega no cavalo. A gente já conversou sobre isso, né? Com qual velocidade ele tem que chegar para evitar o acidente, para evitar que o cavalo se machuque. Zero. É, Agora deu pra ouvir? agora sim, agora sim. Ah, o áudio não estava funcionando. Isso. Velocidade final é zero. O enunciado falou que a velocidade inicial, a gente fez a continha 35, acho que é ao quadrado esses valores todos, tá? 35 ao quadrado, dividido por 2 vezes a desaceleração. E a de menos 5 vezes menos 5 igual ao que eu estou procurando, ΔS. Agora a gente vai resolver conta. 35 ao quadrado dividido por 5. Quanto é que dá? Não sei quanto é 35 ao quadrado. 35 vezes 35 é 1225. Dividido por 5, 245. Dividido por 2, 122,5. Então, o deslocamento foi 122,5. Beleza? Vamos revisar a questão. Vamos revisar as duas, na verdade. Deixa eu salvar isso aqui para depois te mandar e vamos revisar rapidamente as duas para finalizar a aula. Vamos revisar. Tá. A gente tinha uma prova, o cara estava parado, acelerou, chegou numa determinada velocidade a um determinado ponto da prova e depois desse ponto ele começou a correr com velocidade constante. O problema pede qual que foi a velocidade que ele terminou a prova. Eu concluí que era a mesma velocidade com que ele chegou nesse ponto, pois a partir desse ponto ele seguiu com velocidade constante. E para encontrar essa velocidade eu tentei usar vovô ateu, porém faltava aceleração, que não foi informada pelo resultado, então eu usei a equação secreta da física. Porque aqui a gente tem tudo menos a aceleração. Então eu encontrei a velocidade de 12,5. Segundo problema, pede qual que é a aceleração. Então eu voltei para a equação do vovô ateu, pois ela tem aceleração. Encontrei esse valor. E finalmente pede qual foi o tempo de prova. Então era aqueles instantes iniciais que o problema já tinha dito para a gente, mais o tempo que eu tenho que calcular, que é o tempo depois da situação intermediária. Fiz isso com essa equação diferente aqui, porque naquele trecho é MRU, velocidade constante, sem aceleração. Tomei os tempos. E agora a segunda, nós tínhamos um cara andando em alta velocidade, ele viu um cavalo e a gente tem que descobrir a qual distância do cavalo ele tem que começar a frear para não causar acidente. Fisicamente, o que significa não causar acidente? Ele chegar na posição do cavalo com velocidade zero. Então, aqui tem um monte de informações, e se eu quero deslocamento, e, pô, eu tenho um monte de dados aqui, né? A gente vai ter que usar as equações do MRV, porque eu tenho movimento acelerado. Então, eu escrevi aqui MRV e indiquei a obtenção da aceleração, que passa pelo fato de tu entender que a aceleração é o quanto de velocidade vai se reduzindo aqui, né? Em cada segundo. Então, como era 18 km por segundo, a gente transformou 18 km por hora por segundo, essa quantidade de velocidade que vai reduzindo, eu transformei isso aqui em velocidade. 5 metros por segundo ao quadrado, então ele vai reduzindo em 5 metros por segundo a cada segundo. Essa é a aceleração. Muito bem, então como eu quero o deslocamento e eu não tenho tempo, eu uso a equação de Torricelli. Isolo o deslocamento, substituo os valores e pronto. Ele precisa começar a frear 122,5 metros antes do cavalo. Ok? De distância do cavalo. Belezinha? Beleza. Então, beleza. Então é isso aí. Eu vou te mandar tudo que a gente fez hoje. Agradeço a atenção e precisando é só me chamar. Eu gostei muito da aula.
Que bom, fico feliz que você tenha gostado. Quando tiver disponível lá para você me avaliar no Supercross, eu agradeço demais. Tá bom. Então tá bom, tchau, boa tarde. Depois eu te Tchau, mando o link do obrigada. vídeo. Tchau, tchau. Boa tarde.